Há países em que as mulheres sofrem mutilações genitais, há países em que as mulheres elas são submetidas a casamentos forçados, infantis, e tudo isso, inclusive, aumenta ainda mais a taxa de feminicídio. Infelizmente. Por falar em feminicídio, explica pra gente, doutora Carol, o que é essa palavra feminicídio, como que ela foi criada, para o público poder entender. O feminicídio, na realidade, ele vem de uma origem de uma pesquisadora norte-americana chamada Diana Russell. Sim. Ela começou a falar nesse conceito de feminicídio devido a muitos crimes, muitos assassinatos de mulheres que estavam ocorrendo em um contexto de guerra. Olha só. Logo após, no México, numa cidade chamada Juarez, o assassinato de mulheres, desaparecimento, estupros, homicídios estava normalizado, uma impunidade disseminada e normalizado. Até que houve a punição de um caso que ficou conhecido como caso do Campo Algodoneiro, que foram 3 mulheres que foram encontradas mortas, 2 menores, e a Corte Interamericana interviu nesse caso, também na cidade de Juarez, né? Então, a partir daquele número exorbitante de mortes de mulheres, muitos países, inclusive na América Latina, começaram a criar leis protegendo as mulheres. Sim. No Brasil, né, a Lei 13.104, confere para mim, foi criada em 2015. Sim, né? sim. Em 2015. Para poder proteger a mulher. Para poder, na verdade, ela veio trazendo o tipo penal do feminicídio que como um homicídio qualificado, né? Prevendo uma pena de reclusão de 12 a 30 anos e com o intuito de colocar em evidência que o assassinato de mulheres, com as suas peculiaridades, né? A gente vive num país que 80% dos homicídios são de homens. Mas eles tendem a ser em ambientes públicos. A mulher não. A maioria do feminicídio, né? Todo homicídio de mulher é feminicídio? Não, depois vamos falar sobre isso. Claro. A maioria dos homicídios acontece em ambiente privado, né? Pelos familiares. Engraçado que o Brasil, claro, é um país continental, mas hoje o Brasil, ele, se eu não me engano, você me corrige, é o 5º país... É o 5º país. Não é isso? É o 5º país. Em taxa de feminicídio. Em taxa de feminicídio. Que é um absurdo, né? É quase índice de uma guerra civil. E é o 5º país e nós temos mundialmente 137 mulheres mortas por pessoas de sua família. Nossa, por dia. Por dia. Por dia. Gente, é uma taxa muito alta e, assim, a gente tem que realmente... Os governantes, as autoridades precisam rever isso, porque essa taxa de 137 é uma base, né? De mulheres mortas. Engraçado que você falou que dentro da própria família. Sim. Que é o mais absurdo ainda. Exatamente. O feminicídio, ele não acontece só no âmbito familiar e doméstico, né? No qual vai ser aplicada a Lei Maria da Penha, né? Mas ele é um crime doloso contra a vida, um crime hediondo. Ele também ocorre em outros setores, em outros cenários, né? Um tráfico de pessoas. Claro. Muitas outras situações. Estupros, né? Violências sexuais. A gente, assim, inclusive, tem, assim, é óbvio, né? Alguns casos que aconteceram... Ih, gente... Essa mudança de tempo da gente com pigar na garganta é horrível. A gente tem alguns casos que, por exemplo, que aconteceram aqui no Brasil, com o da Ângela Diniz. Ah, Ângela Diniz virou filme agora, né? Sim. Tem a Isis Valverde protagonizando o filme, saiu agora em 2023. Como foi o caso da Ângela Diniz? A Ângela Diniz, na verdade, ela era uma socialite e ela foi morta em Búzios por causa de um relacionamento que ela manteve com um rapaz por 3 meses, então ela comunicou aos seus amigos que ela terminaria esse relacionamento e ele a matou por ciúmes. Por não aceitar o término. E isso continua até hoje, porque a maioria dos casos de feminicídio são por términos de relacionamento. Ciúmes, sentimentos de posse, motivos fúteis. E as mulheres acabam realmente sendo vítimas de covardes, né? Como esses, porque
a maioria testa psicopatismo, porque a maioria é psicopata. Você falou uma questão muito interessante. Por muito tempo, falava-se que o feminicídio ele tinha origens, motivações, na verdade. Pode se chamar de biopsicológicas. Sim. A pessoa, o álcool, o excesso da droga, uma doença mental, realmente tudo isso agrava. Mas acredita-se atualmente que isso é cultural, isso é histórico. Olha só. Na verdade, a origem dele vem do machismo, né, da sociedade sexista, em que a mulher ela tá na condição de submissão. Ela foi criada com determinadas... O que seria o sexismo? Cada sexo tem... Cada gênero, você vê uma pessoa atribuir funções àquele gênero. Não, o gênero masculino, ele vai decidir, ele vai dar ordens. Não cabe ao homem conversar com a mulher. A mulher, ela vai ser submissa. Ela não vai desobedecer. Ser sexista é isso, você atribuir... É um preconceito, né? Através de estereótipos. Através de estereótipos, você vai atribuir funções ao sexo. Então, o feminicídio, ele vem dessa origem, cultura, né? Dessa cultura. Dessa sociedade. Isso tem raízes nisso, né? E no machismo, como eu já mencionei, e na misoginia também, que é um ódio, uma aversão a mulheres que possui motivos psicológicos muito profundos, né? Tem gente que carrega esse ódio. Então, as principais razões, na verdade, são essas, né? Tem que haver essa desconstrução, mas, obviamente, que esses fatores... agravam muito, né? Agravam. E o que aconteceu com a Ângela Diniz continua acontecendo hoje com várias mulheres no Brasil. Para quem assiste, né, os telejornais, todo dia você escuta caso de homens covardes que matam suas namoradas, né, enfim, suas esposas, por um ciúme fora do comum, coisas tolas. E as mulheres acabam sofrendo. Agora, sabe o que me leva a pensar, doutora Carol? Por que as mulheres não conseguem se afastar de homens assim, né? Elas entram numa teia tão grande, não é isso? Então, a perfil de mulher, na verdade, não, porque o feminicídio, a violência contra mulheres, ela é assustadoramente democrática. Mas os índices, eles mostram que realmente as mulheres economicamente mais dependentes economicamente, elas são mais atingidas. Entendi. Por quê? Porque às vezes ela é gravemente dependente economicamente daquele homem. Então ela não tem como sair daquela situação. É verdade. Entretanto, há casos em que a mulher, embora tenha sua autonomia financeira, há uma dependência emocional também, né? Mas isso não é lei, tá? Tanto que uma juíza no Mato Grosso foi assassinada em seu gabinete após o término do seu relacionamento pelo ex-companheiro, e teve também uma aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, que foi entregar os 2 filhos, havia se divorciado, e o ex matou ela na frente das 2 filhas gêmeas e da outra menina, né? Por não aceitar o término. Por não aceitar. Então, eram magistradas, né? Pessoas de alto nível de instrução. Claro. Então, a violência contra a mulher, ela... Não respeita a classe, não respeita... Não. Né? Não respeita. É Embora complicado. os índices apontam que uma maior vulnerabilidade econômica piora a situação. Gente, tudo isso que a doutora Caroline está falando hoje é muito sério, porque vocês, mulheres, precisam ter força, coragem para poder denunciar. Sofreu agressão, seja ela física, verbal. Você acha, doutora Caroline, que a agressão dos homens contra as mulheres começa primeiramente verbal e depois física? Ou não existe uma ordem? Há todos os tipos de agressões, das mais sutis às mais agressivas. Sim. Por exemplo, nesse ponto, acho importante frisar, a mulher... 10% das mulheres procuram a polícia, tá? Elas vão procurar a família, amigos e, às vezes, profissionais da saúde, terapia. E daí a importância dessas pessoas. Porque, claro, a regra é o sigilo profissional. Se a mulher saber que vai chegar lá e vai falar, estou passando por essa violência psicológica, e a pessoa for contar, ela não vai. Ela simplesmente não vai ao psicólogo, ela vai mentir, né? Então, porque ela quer esconder a princípio, ela tem vergonha. É verdade. Mas é importante frisar a importância de agir de acordo com o código de ética em casos extremamente graves, extremamente graves. Nossa, ele vai matar ela
semana que vem, porque as agressões já atingiram um nível muito elevado, já há sufocamento, já todos os tipos de agressões mais... Quais são as principais motivações para um cara matar uma mulher? É só o ciúme? Não, as motivações, como eu falei, elas, assim, vêm de um contexto histórico, muitas vêm do ódio ao sexo feminino. Entendi. São essas questões. Mas pode ter traços de psicopatia na pessoa também, não pode? Pode. Porque às vezes o camarada... É importante nesse ponto frisar que o feminicídio, a mulher, ela pode morrer, ser assassinada, mas não configurar um feminicídio. Ela tem que ter sido assassinada pela razão de ser mulher. Né? Entendi. Então, se uma mulher morre num assalto, que o assaltante tanto faz homem ou mulher, ele não está atingindo ela por ela ser mulher, né? Entendi. Não é um feminicídio. Só que, pelo fato dela ser mulher... Muitos feminicídios, eles são apresentados como homicídios. Entendi. Então, é preciso investigar bem o autor do fato, as dinâmicas e o contexto, para que um feminicídio, que é um homicídio qualificado não vira venha homicídio. Passar como um homicídio. Um simples homicídio. Isso. Entendi. Isso é muito sério. E cabe vocês, mulheres, denunciarem. Vocês têm que ter força para denunciar. O mês de março, todo mundo lembra do mês de março como o mês das mulheres. Aí é a única data que parece que os homens lembram de dar flores ou de elogiar. Mas o Dia das Mulheres é todos os dias. Então, é importante para vocês, mulheres, a terem até cuidado, né, doutora Carolina, com o tipo de namoro que está levando. Porque, às vezes, se no namoro você já percebe o tratamento do seu namorado não é muito legal, então você já fica com o pé atrás. Não é mais ou menos isso? Quem namora? Com certeza, porque a personalidade do sujeito, ela agrava toda essa situação. Toda né? a situação, é verdade.